Fala, meus companheiros, minhas companheiras, paz seja convosco. Hoje eu tenho a mensagem de Jesus da série Jesus. Esse, que é o nosso penúltimo vídeo do ano, tá? E também é antepenúltimo dia antes do Natal, né? Depois da manhã já é o Natal. E eu quero orar, tá? Mais uma vez, se você orou, ore mais uma vez, tá? Uma oração muito rápida. Que diz assim: meu Deus, meu Pai, nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos enganados por nada, nós não nos abandonamos, Senhor, por nada. Porque a palavra do Senhor fala que o viver é Cristo, morrer é ganho, morrer é lucro. Estamos firmes na rocha, firmes com o Senhor Jesus Cristo, até a sua volta, ou até a morte. Que seja como for, nós estamos aqui, à espera de viver com o Senhor aí no reino, aí no céu, reinar com o Senhor aí no céu. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez e vai fazer ainda nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E a mensagem que o Senhor nos deu nesse dia, a palavra que o Senhor nos deu que nesse dia se encontra lá no Atos do Apóstolo, tá? Livro de Atos, tá? Atos dos Apóstolos, conforme escreveu os apóstolos. Fala dos apóstolos. Capítulo que a gente vai ler vai ser 12. E o versículo que a gente vai ler é um versículo, muito conhecido por todos, um versículo bom, que diz assim, ó: e matou a espada Tiago, irmão de João. Bom, essa mensagem aqui, vem falando da morte de Tiago, que era irmão de João, o João, o apóstolo, o discípulo de Jesus, tá? João. Aqui vem falando da morte, de um servo do Senhor, de um cristão, de um varão morto nas mãos de Herodes, aquele mesmo que queria matar Jesus quando descobriu que Jesus ia nascer, estava para nascer, estava caçando não só Jesus, que ele estava matando todas as crianças, porque ele sabia que Jesus Cristo ia vir, estava programado. Ele só não sabia, quando ia vir. Igual a gente, nós não sabemos quando Jesus vai voltar, mas nós sabemos que ele vai voltar, que ele vai vir. E Herodes sabia que Jesus ia vir. Então todas as crianças ele estava matando, que nascesse menino ele matava, porque não queria que o Salvador viesse na terra, viesse para salvar o mundo, que por um homem entrou o pecado, mas por um homem também tirou o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Então Herodes, ele caçava, matava todas as crianças. Então teve os magos que descobriu o sinal, que Jesus ia nascer, estava para nascer. Então os magos do Oriente foram chamados para Herodes para poder ir lá aonde Jesus estava, ia nascer, e levar para Herodes, para esse rei de Judá, para ele matar. Já que ele não pôde ir, ele mandou os magos do Oriente. Tem palavra que fala que é pastores, os pastores. Mas na versão em Mateus fala os magos do Oriente.
for a casa lá onde Jesus, na manjedoura, onde Jesus nasceu pobre. Muita gente nasce aí, às vezes em casa, nasce num banheiro, nasce num pré-parto, nasce em um lugar inesperado, num carro. Porque Jesus poderia nascer, né, em berço de ouro, nascer, né, no melhor hospital, naquela época não tinha. Nós poderia nascer no melhor lugar, mas para ver que o nosso Jesus, Filho de Deus, primogênito, né? Primeiro Filho de Deus, ele veio, né, pobre. Tem muitas pessoas aí que é pobre, humilde, né? Mas é Filho de Deus. Foi assim com Jesus Cristo. E Herodes, como Deus já tinha um propósito na vida de Jesus Cristo, e Herodes não conseguiu matar, não conseguiu, graças a Deus, né? Mas Herodes, ele tinha um poder de matar qualquer pessoa que ele não gostava de cristão, né? Pessoas evangélicas, não vê tantas pessoas aí que não gostam de ouvir a palavra de Deus, não gosta, persegue cristão, igual o apóstolo Paulo. Mas depois que a pessoa tem encontro com Deus, muda. O apóstolo Paulo mudou, foi outra pessoa. Quando conheceu a Cristo, teve encontro com Jesus Cristo, encontro com Deus, a pessoa transforma. E Herodes, né, ele não gostava de ver cristão, não gostava de ver pessoas convertidas. Então, muitas pessoas, né, diácono, né, pregava naquele lugar lá perto da Judéia, né, as pessoas lá em Chipre, Antioquia, anunciando o evangelho, a palavra de Deus aos judeus, principalmente para os gentios que não acreditavam em Deus. Então muitas pessoas pregavam, as pessoas, porque Jesus falou para os discípulos: ide fazer discípulo, anunciar o evangelho do reino, o evangelho de Cristo, pregai o evangelho a toda criatura. E era o que os discípulos foram fazer, a missão deles. É a nossa missão como nós somos cristãos. Pregar o evangelho do reino, falar do arrependimento, igual João Batista, né? Ele falava, Deus falou para ele, antes de Jesus vir à terra e pregar, para João Batista, né, levar o caminho, né, começar o caminho do arrependimento, das pessoas se arrepender, né, servir ao Salvador, conhecer a Deus, ser igual a Deus, igual o apóstolo Paulo fala: imite a Deus, seja imitadores de Cristo, seja igual a Jesus, ou seja igual a mim, porque ele era um homem de Deus. Ele agora, aquela pessoa velha não, mas o novo homem, a nova criatura, a pessoa poderia ter exemplo dele, né, exemplo de homem de Deus. Então fazer as coisas de Deus, as coisas certas, o que ele falava para as igrejas dele, o apóstolo Paulo, que é aquela igreja, né, aquelas ovelhas, um missionário, né, mas era como se fosse um pastor, pastoreava aquelas igrejas, abria aquelas igrejas, pastoreava, então ensinava o caminho que se deve andar, para aquelas pessoas não se desviar, aquela família, aquele ministério, aquelas pessoas. Então, Herodes era assim, ele não gostava de ver, e as pessoas, né, via as pessoas anunciando o evangelho, né, falando do Senhor Jesus Cristo para aquelas pessoas, né, e a fama crescia, porque aquelas pessoas ganhavam muitas almas para o reino, né, as pessoas cheias do Espírito Santo, né, uma pessoa de fé, e aumentava, né, os varões, né, aumentava, falando, abria como fosse igreja, né, anunciando no evangelho do reino, né, e muitas pessoas ganham muito almas para Cristo, alma para o reino. Você ganha alma para você, alma para o reino, almas para Jesus, está ganhando alma para Jesus, não é para você.
fazendo uma missão, um servo de Deus. Muitos profetas, homens de Deus, lá, e muitas pessoas se convertiam. O próprio Pedro, foi o homem, que mais ganhou alma para o reino, que mais foi um dos primeiros a pregar para o gentio, que Jesus falou para ir pregar para o gentio. Ele, o apóstolo Paulo, para essas pessoas aí perdidas, nos tempos de hoje, a pessoa é do mundo, que é uma missão muito difícil, ganhar uma alma para o reino. Não é fácil não, tem gente que ganha muita alma para o reino, mas é muito difícil, porque a palavra do Senhor fala que quando a alma se arrepende, aceita o Senhor Jesus Cristo como único Salvador, há festa no céu, há alegria no reino. O céu, há uma festa muito bonita lá no céu. Então é muito difícil, e o apóstolo Paulo ganhou muitas almas, muitos homens, mas o que ganhou mais alma, e na primeira pregação, foi Pedro. O apóstolo Pedro ganhou mais de 3.000 almas na primeira pregação dele. E a fama, o evangelho sendo pregado ao gentio na Antioquia, chegou ao ouvido de Herodes. E Herodes mandou matar muitas pessoas. Aquele Estevão, aquele primeiro diácono, morreu apedrejado, Vários homens morreram pelas mãos de Herodes, cristão. Igual muitas pessoas aí, muitos países, matam homens de Deus, homens cristãos, que missionários, que vai em vários países, ou em vários estados no Brasil mesmo, morrendo. Aquelas pessoas que não gostam de cristão, matando. Às vezes em ordem do governo, de quem está no poder no país. Graças a Deus aqui não tem, no nosso país, a gente podemos falar do Evangelho de Cristo, podemos pregar aqui na nossa nação, tranquilo, mas em muitos países não pode. Ou na Coreia, que as pessoas têm que pregar escondido, papelzinho de um versículo, evangelizar, orar escondido, no porão, porque se alguém descobrir, mata. Por causa do país lá que não pode, na Arábia, tem a religião deles. E na época de Herodes não era diferente, ele tinha a fé dele, a religião dele. Ele não acreditava em Cristo, ele não gostava de cristão. Então ele mandou matar, mandava, que ele tinha um poder, como fosse um presidente num país que tinha um poder. Ele sendo rei, é um rei, como fosse o presidente, tem o poder de mandar. E mandava as pessoas matar. Quando ele não matava com as próprias mãos dele, ele mandava matar. Ele que matou João Batista por causa de quê? Por causa da palavra, porque estava pregando João Batista, e era onde as pessoas ganhavam muitas almas para Jesus, fazendo a missão dele. E o diabo, ele odeia isso. A pessoa usada pelo inimigo odeia. O apóstolo Paulo era a mesma coisa quando era usado pelo inimigo, era cego, era escravo do medo, era perdido no mundo, não via a verdade, a palavra que é a verdade, fazer barbaridade, que depois ele se arrependeu, aceitou Jesus Cristo, se arrependeu, virou um novo homem, uma nova pessoa, uma nova criatura, e já não gostava das pessoas que faziam maldade com o cristão, ele já defendia os cristãos. Herodes, infelizmente, ele não mudou. Tem pessoas que não mudam, não adianta. Mas tem outros que mudam. Aquela pessoa que a gente acha que não vai mudar, mas se o Espírito Santo tocar, a pessoa muda. Então Herodes, ele matou João Batista, muita gente fala, a pedido da esposa dele, que ele pediu na esposa dele, ele pediu um presente que ela queria a cabeça de João Batista, lá na comida lá. E ele foi e cortou, matou. Muitos discípulos morreram feio, mas porque pregavam o Evangelho de Cristo. E Jesus não mentiu para ninguém. Falou que muitos iam ser mortos, odiados, por causa do Evangelho de Cristo.
O inimigo lhe odeia quando alguém está orando, quando alguém está pregando, evangelizando, falando a palavra de Deus. O inimigo fica com raiva, fica nervoso, que ele não gosta de crente de oração, um homem de oração, uma pessoa que está vivendo em santidade, em santidão, se santificando a cada dia aqui na terra, buscando mais a Deus, orando mais, jejuando. O diabo ele não gosta. Ele não gosta disso. Porque quem está no mundo já era. Ele quer tirar aquelas pessoas da presença de Deus e levar para o mundo. Ele quer levar mais almas para o inferno. Ele não quer ficar lá, porque o inferno foi criado só para o demônio, né? E para os seus... O demônio, o diabo e seus demônios. Não foi criado para os anjos, para a ovelha estar lá, não. Por lobo. Lá é por lobo, a ovelha não. Então ele quer tirar aquelas pessoas da presença de Deus. Botar alguma coisa na mente, alguma coisa, atacar. Para aquela pessoa não seguir a Cristo, ficar no caminho de Cristo. A palavra do Senhor fala, né, que um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 noites em outro lugar, que é melhor estar na casa de Deus, buscar o reino de Deus sobre todas as coisas, e o mais será acrescentado. Buscar primeiro o reino de Deus, buscar a Deus primeiro, e Deus abençoa, dá o resto, deixa que Deus age, Deus faz na nossa vida. Deus vai fazer. Deus ele é bom, né? A palavra do Senhor fala que ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O tempo todo Deus é bom em tempo todo. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para todos nós aqui na terra. Então Herodes ele foi e mandou matar Tiago. Que esse texto que vem falando, né, da morte de Tiago, né, como eu falei, né, Pedro sendo livre da prisão e a morte de Herodes. Mas aqui esse versículo nosso fala da morte de Tiago. Que muita gente fala, Pedro e Tiago foram, Tiago e João foram presos. Tiago e João, seu irmão, os dois foram presos. Né, os pescadores, que os dois eram pescadores, tanto de alma, tanto de pesca mesmo, de peixe. Foram um dos primeiros discípulos que Jesus escolheu para o seu ministério. E a palavra do Senhor fala que antes de nós amarmos Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E nós somos escolhidos, nós fomos escolhidos a dedo. Nós somos geração eleita por Deus, né? Zelado por Deus, abençoado por Deus, gente. Então, porque pregava o evangelho, Herodes mandou matar Tiago. Primeiro foi preso, né? Primeiro foram presos porque antes deles matar, eles prendiam. Prendia aquela pessoa, igual foi com Jesus. Jesus, antes de morrer, Jesus foi preso. E depois ele morreu na cruz, porque Deus já tinha um propósito na vida dele. Não mataram, ele se deu por nós na cruz. Ele morreu por nós. Morreu, mas ele venceu a morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Quebrou o protocolo. Que muitos achavam que ele não ia ressuscitar, mas ele ressuscitou, né? Glória a Deus. Para todos nós está aqui. Ele veio por seu, mas não aceitaram, então ele morreu por todos nós, para nós estarmos aqui vivos hoje, adorando a Ele, na beleza da santidade dEle, falando do Evangelho de Deus. Então, Herodes, né, como os romanos faziam, mandou prender Tiago, tá? Que muita gente acha que foi Tiago e João, os dois presos juntos. Não foi. Primeiro foi Tiago, Herodes mandou prender Tiago. Não foi igual Silas e o apóstolo Paulo, que os dois foram presos juntos, era diferente. Lá não, primeiro Herodes mandou prender Tiago e depois o seu irmão João, tá? Foi um de cada vez. Que aqui no versículo 3 vai falando, vendo que isso agradará aos judeus, porque os judeus gostam disso, né? De matar, de ver o cristão, né? Não ver quando os judeus, né? O povo de Jesus Cristo, né? O povo judeu falou, né?
solta Barnabás, né, e crucifica Jesus, porque Jesus estava fazendo bem. Os judeus, eles não gostavam de quem fazia o bem. Muitas pessoas não gostam de quem faz o bem. Fala mal. Porque eles falavam mal de Jesus. Falava até que Jesus era Deus Ebu, expulsava demônio. Né? Satanás, que Jesus era demônio. Porque fazia o bem. Mas Jesus não. Nós sabemos que Jesus era bom. Ele é bom. Jesus não era nada disso. A pessoa caluniava Jesus para Jesus morrer. Mas para a alegria, para a nossa alegria, Jesus morreu. Ele tinha que morrer. Ele só foi preso a hora certa, o momento certo. Porque nada é por acaso. Tudo tem um propósito. Né? Deus já tinha um propósito na vida dele, como tem nas nossas vidas. Então Jesus morreu. O próprio povo dele crucificou ele, né? Matou ele, o povo judeu. O povo que não reconheceu Jesus Cristo como o único Salvador, né? Muitos estão esperando Jesus até hoje, né? Fala que Jesus vai vir ainda. É o Salvador deles. Não é o rei de Judeu, o rei de Judá. Não era o Herodes, rei de Judeu, não. De Judá. Era Jesus Cristo. Mas nem Jesus Cristo veio para ser rei, não. Rei de Judá, não. Mas ele é rei dos reis, senhor dos senhores, né? É o nosso rei que voltará, né? Em nome de Jesus Cristo. Aí no versículo 3, como estava falando, e vendo que isso agrada aos judeus, né? O povo de Jesus Cristo, mandou prender também a Pedro. Primeiro Tiago, o povo judeu. E depois Pedro, tá? E eram os dias dos asmos, tá? Mandou prender primeiro Tiago e Pedro. Só que Tiago, ele acabou morrendo lá na prisão, né? Ele morreu. Herodes foi e mandou matar ele e matou a espada. Morreu a espada. Olha, eu creio que foi cortado também a cabeça. Igual o Herodes fez com o João Batista, né? A pedido da esposa dele. Ela ficou toda feliz, pediu um pedido, né, de aniversário, né, que o Herodes falou, pede tudo que você, pede qualquer coisa que eu te darei. Ela falou, me dá a cabeça de Herodes. Ele foi e fez. E ele fez a mesma coisa que o povo judeu pediu, né, para crucificar Tiago. Ele já queria, né, porque pregava o evangelho, crucificou, né, prendeu. Ele foi e prendeu Tiago. E depois fez a mesma coisa com João. E na prisão prendeu Tiago. Cortou a cabeça. E o João, não era a hora nem o momento dele morrer, foi solto. Deus agiu, né, lá naquela prisão, porque Deus age, né? E a pessoa acha que é impossível as coisas acontecer, que tinha muito soldado, né, ali tomando conta ali aonde Pedro estava preso, né? Aquele cárcere ali, onde ele estava, naquela prisão. Mas Deus agiu, né, de tal forma que ninguém esperava, nem o próprio João. Porque tinha homens, pessoas, né, mulheres de oração. Então a oração tem muito poder. A oração move montanha, né? A fé. Por isso nós temos que ter fé em tudo, que o milagre acontece. Foi o que aconteceu ali. Deus agiu e João ali, discípulo, o apóstolo João, foi solto. Mas o seu irmão Tiago foi morto, porque era para ser. E é assim. É assim nas nossas vidas. As coisas acontecem porque tem que ser. Tem que ser do jeito que Deus quer. Não adianta. O homem pode querer uma coisa, né, de um jeito, mas vai de outro. Aí as pessoas, né, Maria, porque assim que João saiu, foi lá na casa de Maria, perguntaram até pro Tiago e tudo, né, que não sabia, né, e João falou que morreu, mas deixou o legado dele, né? Ele ganhou muitas almas também pro reino, pregando, falando de Jesus. É o que nós temos que fazer aqui na terra, tá? Porque um dia nós vamos morrer, mas nós temos que deixar exemplo aqui na terra. Tiago deixou o exemplo dele.
Tá? E nós vamos morrer, mas nós não vamos sentir o dano da segunda morte, né? Em nome de Jesus Cristo.